Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais uma aula do meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Dario Guimarães, sou treinador de corrida de rua, trabalho na área há mais de 15 anos e hoje eu quero ensinar para você alguns pontos que são mais relevantes no processo de treinamento para a maratona e alguns pontos que são menos relevantes. Eu peço que você deixe o joinha no vídeo, não custa nada, né? Aperta aí o dedo no like, se não pedir ninguém faz, então eu tô pedindo. Aperta o dedo no like, é um botãozinho assim, ó, não tem segredo também, não é a fórmula de Bhaskara. Aperta o dedo no like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, num botão em vermelho que tem aí embaixo, perto desse botão aqui, e escreve nos comentários desde já, deixa eu só apertar aqui um botão que a minha câmera mudou a imagem, escreve nos comentários maratona. É só escrever maratona nos comentários para eu saber que você está comigo e para nós começarmos esta aula que vai estar muito saborosa, muito boa. Maratona é uma prova de 42 km, 195 metros. Eu sei que você já sabe, eu sei também que muita gente acha que a São Silvestre é uma maratona, só que 15 km da São Silvestre está muito longe de uma maratona. É uma prova de paciência. Você que se inscreveu na maratona, entenda que o seu bom tempo do 10 km, do 5 km e da meia maratona não garantem uma grande maratona, não garantem um grande tempo, um bom tempo na maratona. Muda completamente a preparação. É uma preparação que exige muito a parte mental e exige muito a parte energética. Se você não se alimentar bem, se você não fizer a parte intra-prova e intra-treino com carboidrato, você não vai correr bem uma maratona. Não importa se o seu 10 km é a 3,30 por quilômetro, se a sua meia é para 1h20, não importa. Maratona é outra história. Zera tudo que você sabe de treinamento para prova menor e agora você começa a mudar a sua cabeça pensando na maratona. Durante o processo de preparação, eu aconselho que você faça 12 semanas. Eu tenho um programa que se chama Programa Minha Melhor Maratona. Você pode adquirir esse programa, você tem acesso a ele por 1 ano e você começa quando quiser. O link desse programa está na descrição do vídeo. Dentro desse programa, eu monto para você as 12 semanas específicas de treinamento para a maratona. É aí que entra o primeiro ensinamento desta aula. Se você não faz uma preparação específica de 12 semanas, que é o número que eu aconselho. Eu não acho válido 16, 18, 20 semanas. É muito tempo. Seu organismo vai ficar muito cansado, sua musculatura vai ficar arrebentada, porque pensando em maratona, o volume é mais alto e você faz mais treinos longos. Imagina ficar 20 semanas fazendo longo praticamente todo fim de semana. Não tem porquê. Com 12 semanas específicas, você constrói um condicionamento específico para correr e correr bem uma maratona. Essas semanas você precisa ter em mente que são semanas específicas. Se você está parado, totalmente parado e do nada quis se inscrever numa maratona, primeiro que você está errado, tá? Para de achar que é um negócio fácil porque não é, é difícil. Se você está parado, 12 semanas é pouco, porque você não aguenta um treino específico vindo de um período parado. Você não vai conseguir correr um 25 km no meio da semana e um 30 km no fim de semana se você estava parado. São 12 semanas vindo de um treinamento. Então se você vinha correndo ali 8, 10, 15, 18 km, treinando para uma prova de 5 e 10 ou para uma meia, bacana, agora você começa 12 semanas específicas. Se você estava parado, você precisa fazer pelo menos umas 4 semanas de rodagem, com volume mínimo para depois entrar no período específico de maratona, levando em conta que você já é corredor. Você estava parado, mas você já é corredor. Se você nunca correu, não faça uma maratona do nada. Isso é perigoso, isso é vaidade da sua parte. Você não tem a menor condição de correr uma maratona. Primeiro ponto é esse, resumindo, 12 semanas específicas. Se você não tem 12 semanas, é difícil você chegar bem condicionado na maratona. Certo? Segundo ponto, paciência. Você necessita de muita paciência durante a preparação. É normal ter vários altos e baixos. O nosso corpo, apesar de muita gente achar que é um super-humano, ele não é. O nosso corpo é o corpo de um ser humano
que tem começo, meio e fim. Você não é melhor do que ninguém. O seu corpo ele cansa, ele precisa de descanso. A sua cabeça ela cansa, ela precisa de descanso. Não é normal ficar tomando remédio para a cabeça. A gente tem que parar com isso daí, não é normal. Você pode, de repente, tomar alguma coisa para ansiedade, mas por que você tem ansiedade? O que gera isso? Será que eu não tenho que cortar o que gera ansiedade antes do remédio? Então assim, entenda que durante a preparação, você necessita de paciência para saber lidar com os momentos difíceis. De repente um 30 km que não saiu, de repente uma semana que você pegou gripe e não consegue treinar direito. Tudo isso, se você não tiver cabeça, você acaba deixando esse sentimento de frustração, porque eu não encaixei um 30 km. Essa semana aqui eu não treinei direito, mas eu tava com gripe. Se você deixa isso entrar na sua cabeça, você não continua a preparação se dedicando como precisa. E maratona é uma prova que exige dedicação total. Perder um treinamento não tem problema. Volta no dia seguinte e treina. Tenha paciência, o processo tem altos e baixos. Entrando na parte mais aguda em si do treinamento, você tem que entender que tiros curtos e extremamente agressivos não são tão necessários. Eu não estou falando que você não precisa nunca fazer. O que eu estou afirmando aqui é que ficar fazendo tiro, por exemplo, de 200 e 300 metros toda hora, ou toda semana tiro de 400, não é tão válido pensando na maratona. Pensando na maratona, eu penso primeiro no volume como um todo, no treino longo e no treino semilongo, e eu penso, falando de tiros, em tiros um pouco mais longos, de 1 km para cima. Não significa que eu nunca posso fazer uma sessão de 400. Agora, se eu faço uma preparação inteira só com tiro de 400 e 200 extremamente agressivo, isso prejudica a minha parte muscular, que já está cansada do volume, e eu trabalho uma intensidade que é muito longe da intensidade de maratona. Não adianta nada fazer tiro de 400 para pace de 3,40 se eu quero correr a maratona a 4,20 por quilômetro. Isso só gera um cansaço à toa. Então foque mais em tiros extensivos, não fique dando tanta pancada. Maratona não se treina dando pancada, não é assim que você faz. Você não pode fazer a preparação, você não pode fazer o processo de treinamento para maratona, o ciclo específico, tendo que colocar força em toda a sessão. A maior parte das sessões, por mais que elas tenham um ritmo, como os tiros mais extensivos e o treino ritmado, elas são longe do seu limite. Não é igual uma prova de 5 e 10 km, onde eu chego no meu limite praticamente em toda a sessão. Tirando as sessões que são leves, é óbvio, né? Mas o tiro em si dos 5 e 10 km, ele é muito agressivo. Agora, um tiro para maratona, ele não pode ser muito agressivo. Ele tem que ter um volume maior, com uma intensidade boa que não é no meu limite. Um outro ponto que é muito importante são os treinos de ritmo. Esses treinos nós temos dois tipos, tá? Treino de limiar anaeróbico, que é uma intensidade mais rápida do que você vai fazer na maratona. Intensidade essa que você segura normalmente até 1 hora no máximo, podendo fazer esse limiar fracionado ou contínuo, levando em conta a duração de aproximadamente 1 hora, 50 minutos. E nós temos os ritmados, que são mais lentos que o pace que eu quero na prova. Vamos supor que eu quero correr a 5 por 1000. Rodar a 5,20, um 30 km, é um ritmado que ele é mais lento que o pace da prova. O limiar seria um pouco mais intenso porque o tempo de exposição é menor. Agora, esse ritmado 20 segundos mais lento, eu seguro por muito mais tempo, porque ele não é no meu limite. Então esses ritmados mais próximos do ritmo de prova, porém mais lentos, são os que eu mais aplico dentro do programa Minha Melhor Maratona, que o link para você adquirir está na descrição do vídeo. Eu descarto totalmente o treino de limiar anaeróbico, não descarto, porém eu trabalho muito mais em cima de ritmos um pouco mais lento que os ritmos da maratona. Os ritmos de maratona ou um pouco abaixo, eu faço nas sessões com intervalo, sessões de 1000, sessões mais longas,
que nós podemos chamar de tiro ou de uma sessão de limiar fracionado também, porque não deixa de ser uma intensidade de limiar. Se você ficar dando pancada, vamos supor, o pace que você quer na maratona é 4:20 e você fica toda hora rodando em cima do 4:20, você está cansando o seu organismo à toa. Não tem problema nenhum trabalhar de forma fracionada em cima do 4:20 ou até um pouco abaixo, 4:15, 4:10, de forma fracionada, para não exigir tanto do seu organismo e trabalhar acima desse 4:20. O conjunto da obra todo é que vai fazer com que eu segure o 4:20 por 42 km. Você entende que não é uma sessão isolada? Você entende que não é ficar dando pancada em todo o longão? Falando de longão mais especificamente, você precisa de vários, porque você não constrói condicionamento no primeiro longão de 30 km ou no segundo. Muitas vezes no primeiro e no segundo, você está acostumando o seu corpo e a sua cabeça a ter paciência e a sua parte muscular a acostumar com 2h30, 2h20, 2 horas que seja. Aí vai do pace que você faz e do tempo que você leva para concluir 30 quilômetros. É nesse ponto que você não pode desesperar. Pô, fui pro meu primeiro longão de 30 km do programa Minha Melhor Maratona. Cheguei lá, eu sofri muito do quilômetro 24 até o 30. O ritmo caiu. Isso é normal, você está no primeiro longo da preparação. É por isso que eu aconselho que você faça uma preparação de 12 semanas. Você não tem que estar em forma na semana 1 e 2. Você tem que estar em forma mais próximo da maratona. É claro que ali no meio você já vai estar muito mais condicionado e esse longo, esse primeiro e segundo longo que você sofreu muito, o terceiro e quarto já sai mais fácil. O quinto e sexto você já está colocando o ritmo. O sétimo e oitavo você já está correndo bem próximo de um ritmo de prova, o que vai te dar confiança. Então é uma preparação com paciência, que eu começo com menos condicionamento específico e vou aproximando esse condicionamento mais perto do dia da minha maratona. Se eu começo a preparação faltando 20 semanas, eu vou ficar em forma muito antes da hora. E estando em forma muito antes da hora, eu preciso entender que o meu organismo não sustenta aquele condicionamento de maratona que exige muito por muito tempo. 12 semanas é um período perfeito. Eu treino muitos maratonistas há muito tempo. Eu garanto para você que 12 semanas é um período perfeito para você entrar em forma, ficar no pico do condicionamento e correr a maratona dentro desse pico. Não você ficar em forma faltando 8 semanas para a maratona, aí você começa a treinar muito bem, porque está muito em forma, cansa antes da hora, o corpo não segura e você entra na maratona em baixa. E aí o que acontece? Você treinou melhor do que correu a prova, porque você entrou cansado nessa prova. A sua periodização foi errada. Parte de fortalecimento, pessoal, o que eu posso falar sobre isso? Eu garanto para você que o ponto primordial é saber fazer o volume da forma correta. Não significa que você tem que correr 6 ou 7 vezes por semana. Dentro do programa Minha Melhor Maratona, e o link está na descrição para você adquirir, eu monto um modelo com 5 semanas. 5 semanas não, com 5 dias, aliás. 5 dias de treinamento, sendo 12 semanas. Porém, pode ser que você não consiga correr 5 vezes na semana. Aí eu ensino dentro do programa como você ajusta ele para treinar 4 vezes na semana e ter um bom condicionamento. O mais importante, como eu sempre falo, é esse volume, esses dias que você corre serem específicos. Pense em 2 corredores. O corredor A corre treinando para maratona, tá? Ele corre 6 vezes na semana. Ele faz 4 treinos de 10 km, um treino de 15 km e um longão de 28 km. Agora pense no corredor B. Ele faz 4 sessões na semana, sendo 2 de 15 km, uma de 25 km e uma de 30 km. Pensando só no volume, não copie o que eu estou falando. Eu estou dando um exemplo, tanto que eu não falei nada de intensidade. Isso que eu estou falando é só um exemplo, porque senão vão pegar e vão copiar isso daqui. Quem treina de forma mais específica? O corredor A, que faz 6 sessões na semana, com várias sessões dessas de 10 km apenas, ou o corredor B,
que faz 4 sessões e a menor distância que ele corre são 15 quilômetros, sendo que ele tem 2 rodagens longas na semana. Com certeza o corredor B. O que o corredor B faz, treinando menos dias, tem mais especificidade para maratona. Não adianta ficar fazendo treino de 8, 10 km para maratona. Isso é só um complemento. A maior parte dos treinos tem que ter uma distância e uma duração maior. Você precisa, nos dias que você consegue correr, fazer um volume maior. É maratona. É muito tempo correndo, não pense só no cardiorrespiratório. O cardiorrespiratório, você sair da sua casa agora, você faz 42 quilômetros trotando. Você faz isso. Agora, ter rendimento na maratona exige muito da parte muscular. Uma musculatura acostumada a correr em um determinado ritmo, determinada distância por mais tempo. Isso eu não construo correndo 10 km na cacetada, 15 km na cacetada. Eu construo correndo várias vezes 25, 28, 30, 32 quilômetros. Então entenda que não importa se você treina 4 ou 6 vezes na semana. Eu diria que 4 seria o número de certa forma mínimo, tá? Com 3 até dá, mas pensando em rendimento, 4 vezes na semana, sendo essas 4 vezes bem específicas, já funciona. Você não precisa de 6 vezes na semana. Claro que nós temos exceções, pessoal. Se eu quero correr uma maratona para 2 horas e 30, 2 horas e 40, eu preciso de mais treino. Então eu preciso de mais dias. Agora, para a maior parte dos maratonistas amadores, 4 a 5 sessões tá de bom tamanho. E é isso que eu ensino dentro do programa Minha Melhor Maratona. O link está na descrição do vídeo. Esse programa tem 12 semanas de treinamento, sendo 3 planilhas, cada uma com 1 mês de duração. Elas são ajustáveis à sua rotina, se você consegue fazer mais sessões por semana ou menos. Eu explico isso através de aulas dentro desse programa, e o mais importante é que o programa é seu por 1 ano. Então, se você quiser comprar esse programa agora e começar mais para frente, porque você vai pela lógica começar quando faltar 12 semanas para a sua maratona alvo, você pode fazer isso. Você adquire o programa agora com o valor que ele está nesse momento e começa quando faltar 12 semanas para a sua maratona alvo. Ah, professor, faltam 8 semanas para minha maratona e eu estou totalmente perdido. Você pode comprar o programa também, e aí você vai olhar as planilhas lá dentro, né? O link está na descrição. E você começa, faltando 8 semanas, você só faz o cálculo. Se eu tenho 12 semanas de treinamento e faltam 8, eu começo a partir daquela semana onde vai dar certinho essa conta. Você pode adquirir o programa agora também. O link está na descrição do vídeo. Lembrando que você compra o programa agora e você recebe esse programa imediatamente. Como resumo final, pessoal, a maratona é uma prova que o último ponto que eu quero que vocês entendam é que ela exige paciência, que foi o que eu comecei falando lá no começo desse vídeo. Eu comecei lá no começo falando isso porque nem sempre a primeira maratona vai ser a melhor da vida. Na verdade, a primeira não vai ser a melhor da vida, né? Na primeira você está ganhando experiência. Talvez a segunda também não. O que acontece muito é que você vai aprendendo e entendendo o seu corpo, como ele responde na preparação, como ele responde ao longo, como ele responde à parte de carboidrato e de hidratação durante a prova, que você vai ter que ver isso também, que é muito importante. E você vai evoluindo preparação a preparação. Todo maratonista é uma pessoa paciente, todo bom maratonista. Ele entende que não é do dia para a noite. Ele entende que ele precisa de vários meses, no caso 12 semanas, 3 meses de preparação, e ele entende que no ano ele vai correr algumas maratonas, mas ele vai precisar de vários anos para adquirir uma experiência como maratonista. Quando você entender isso, você não vai se cobrar tanto na primeira e na segunda maratona. Muita gente faz isso. O cara correu a primeira maratona para 4 horas. A segunda foi para 3 horas e 55. Na terceira, ele já quer sub 3 e 40. Só que não é assim que funciona. Tudo exige paciência e calma. Primeiro você evolui o treinamento. Primeiro você aprende a treinar. Depois você pensa em resultado na maratona. Certo? São alguns pontos que eu acho importante para vocês,
Claro que eu não passei um treinamento. Se você quer um treinamento, eu já fiz a propaganda aí, tá aqui na descrição do vídeo o link. Mas eu acredito muito que eu ajudei você com esta pequena videoaula. Se gostou, deixa um joinha no vídeo, escreve cheguei até aqui. Escreve cheguei até aqui nos comentários, quero ver quem chegou até o fim. Sempre que a gente faz alguma propaganda, a pessoa sai do vídeo e perde muito conteúdo, né? Porque a propaganda é no meio do vídeo, não no fim. Então escreve aqui nos comentários, cheguei até aqui, certo? Deixa o joinha e tamo junto. Um abraço e até a próxima.